Então, dentro dessa lógica, utilizando esses gatilhos, ainda que tenha o evento morte, você pode postergar a transferência do patrimônio até que eventos ligados até ao próprio beneficiário se concluam como condição para a transferência do patrimônio. Bem-vindos mais uma vez. Neste vídeo de hoje a gente vai tratar sobre os principais veículos utilizados, os veículos societários utilizados em estruturações offshore, falando um pouquinho sobre a característica de cada um deles, qual é o conceito, dando alguns exemplos, trazendo algumas vantagens, para que vocês possam refletir um pouquinho e entender, sobretudo, a dimensão que esses veículos hoje possuem e quando utilizar um ou outro, lembrando que, naturalmente, para cada estruturação é importante que vocês contem com o auxílio de um profissional especializado para dar o direcionamento adequado de qual o melhor veículo para a realidade do seu patrimônio e do seu planejamento de perpetuação e de crescimento patrimonial. Então, iniciando, o primeiro e mais comum, mais conhecido veículo utilizado em offshore é a figura dos trusts. Os trusts, para quem nunca ouviu falar ou ouviu falar, mas não conhece diretamente, são amplamente utilizados tanto para fins de planejamento sucessório como para proteção patrimonial. No trust, um indivíduo conhecido como settlor, ele transfere os seus ativos para um trustee, que é a pessoa, ou jurídica ou física, que administra esses bens em benefício de beneficiários, de acordo com as regras que são pré-definidas quando você faz aí o setup, faz a estruturação de um trust. Então, observe, os seus ativos são transferidos para um trustee, que passará a gerenciar, a administrar esses ativos em benefício daqueles beneficiários que são ali determinados, fazendo a transferência desses ativos para os beneficiários de acordo com as regras que são pré-definidas no contrato de instituição desse trust. Então, o que a gente pode observar a partir daí sobre os dois pontos principais que nós sinalizamos, sucessório e proteção patrimonial. Do ponto de vista sucessório, ocorrendo o evento morte, estando ele lá listado dentro do trust, automaticamente o trustee terá a obrigação e fará a transferência desses ativos para os herdeiros. Isso não é considerado uma sucessão no aspecto de inventário, no aspecto judicial, ou como se fala lá fora, como se fala nas países de língua inglesa, sobretudo o probate. Então não se trata aí de um probate. Nesse caso, se trata da execução de um contrato de trust. Então ele não gera a tributação que incide, por exemplo, sobre a sucessão causa-mortes nos países, tanto de língua inglesa quanto no Brasil. Então, se o seu patrimônio, você tem ativos no Brasil, ativos em outras jurisdições internacionais, e lá na jurisdição que você escolheu para colocar a sua holding, você tem a estruturação de um trustee, as cotas sociais dessa holding, que é proprietária de todos os seus ativos operacionais e não operacionais, vai ser passada diretamente para a responsabilidade do trustee. Então, essas cotas sociais não pertencem a você, pessoa física, mas ao trustee, naquele momento, o patrimônio é transferido, para que ele administre o interesse dos beneficiários e, consequentemente, transfira para os beneficiários de acordo com o que está ali delimitado. O trust ele traz outras possibilidades também, de, por exemplo, escolher não apenas o evento morte, mas eventos ligados ao próprio beneficiário ou pré-requisitos ligados ao próprio beneficiário para viabilizar a transferência de cotas de uma sociedade. Por exemplo, você pode estruturar que somente quando o herdeiro ou beneficiário atingir um determinado grau de formação, meu filho, para receber as cotas sociais da holding, ele vai ter que concluir um mestrado em administração em Harvard. Exemplo. Então, dentro dessa lógica, utilizando esses gatilhos, ainda que tenha o evento morte, você pode postergar a transferência do patrimônio até que eventos ligados até ao próprio beneficiário se concluam como condição para a transferência do patrimônio. Então, o trust ele traz uma gama enorme de possibilidades de definição em vida de regras para a sucessão patrimonial. Por isso que ele é tão utilizado.
Um exemplo, uma família brasileira quer evitar um inventário e disputas sucessórias. Eles podem constituir, por exemplo, um trust irrevogável em Jersey, onde o trustee administra os ativos para os herdeiros, respeitando as regras pré-estabelecidas e evitando tributação excessiva no Brasil. Então, essas vantagens, né, principais do trust vão desde evitar que se tenha um inventário, né, ou probate, protege os ativos contra credores, porque os ativos não estão vinculados ao seu, vamos dizer, como se diz no Brasil, ao seu CPF, eles passam a estar ali dentro da base do trustee, e ele pode ter regras flexíveis de distribuição, né? Tanto considerando o evento morte, quanto considerando eventos posteriores ao evento morte como condicionantes para a transferência do patrimônio. E aí temos diversas jurisdições recomendadas para a utilização de trusts, como Jersey, Ilhas Caimã, Bahamas, Bermudas, mas não há uma receita de bolo aqui. A gente tem que entender qual a jurisdição melhor vai se adaptar para o planejamento de cada família, para o planejamento de acordo com a distribuição e alocação de ativos de cada uma dessas famílias. Passando do trust, nós entramos aí nas figuras das private foundations. As foundations são muito comuns em países civil law, tá? Tal qual o Brasil, a gente tem fundações, mas não tem as mesmas regras e as mesmas viabilidades de países mais, vamos dizer, avançados do ponto de vista da segurança jurídica. Aqui as fundações elas são utilizadas, mas num contexto muito menor do que se utiliza para fins sucessórios e de proteção patrimonial fora do país. Então, alguns países também de common law, ou seja, que tem um direito baseado em costumes e não em direito positivado, em leis, também trazem, também tem a possibilidade de utilizar as foundations. As foundations são híbridos ali entre a estrutura de um trust e empresas tradicionais. Eles vão funcionar como entidades jurídicas independentes que administram bens para um propósito ou beneficiário específico. Então, por exemplo, um empresário brasileiro cria uma fundação no Panamá para gerir e distribuir recursos entre seus herdeiros de forma planejada, sem que os bens fiquem diretamente no nome deles. Então, esses bens, quando são transferidos para a fundação, para a foundation, eles não são mais de propriedade do instituidor da fundação. Eles passam a propriedade da fundação, então criam aí uma camada de proteção e serão administrados pela fundação em benefício dos herdeiros ou em benefício de algum bem comum. No Brasil é muito comum de ver fundações sem fins lucrativos, que acabam reunindo um patrimônio e gerindo esse patrimônio no interesse de um fim especificado no seu estatuto, né, na sua fundação. Vantagens principais das foundations é ter uma personalidade jurídica própria, dissociada do seu fundador e dos seus beneficiários. Traz um controle maior do que o trust, porque o trust você transfere o patrimônio para o trustee, então na prática você acaba perdendo um pouco desse controle diretamente. Na fundação, o controle ele é mais centralizado ali com o instituidor e ela pode ter benefícios fiscais a depender da estrutura. Inclusive no Brasil, alguns tipos de fundações também possuem benefícios fiscais. Principais jurisdições que a gente recomenda para fundações, mas volto a dizer, vai depender da estruturação, mas Panamá é muito utilizado, Ilhas Cook e também a estrutura lá em Liechtenstein. Ou seja, é um país que, embora seja um civil law, ele aceita estruturas similares. Vamos aí, falamos de fundação, falamos de trust, vamos para um que é muito conhecido também, sobretudo para quem tem operações nos Estados Unidos, né? Que são as LLCs, ou a Limited Liability Companies. As LLCs em offshore, elas trazem uma flexibilidade e proteção patrimonial, sendo frequentemente utilizadas para planejamento tributário e societário. Tá? As LLCs, como eles chamam lá, sobretudo nos Estados Unidos, é muito comum em Orlando, Delaware, você tem a estruturação das LLCs. O ponto principal dela é que ela cria uma proteção, mas nem sempre ela vai trazer uma proteção tão efetiva no aspecto patrimonial, mas no aspecto tributário e societário, sim. Então a gente usa, às vezes, a estrutura da LLC mais num foco de ser a frente operacional ou encadear ela com uma company direta nos Estados Unidos, por exemplo, para viabilizar uma camada de proteção. Aí vai depender muito da estruturação, mais uma vez, de alocação de ativos, de planejamento de perpetuidade patrimonial.
Mas um exemplo que a gente traz é um investidor brasileiro abre uma LLC em Delaware para investir no mercado imobiliário americano, protegendo o patrimônio pessoal, né, de riscos empresariais. Então, qualquer risco empresarial no Brasil ou lá não vai atingir diretamente o patrimônio da LLC, porque ela está voltada ali apenas para este caráter de investimento imobiliário nos Estados Unidos. As vantagens que nós temos: responsabilidade limitada dos sócios, ela pode ter uma estruturação de tributação como pass-through entity, ou seja, nos Estados Unidos você tem, por exemplo, a possibilidade de tributar a nível apenas do sócio, não na pessoa jurídica. Então você consegue tributar apenas como se não enxergasse a pessoa, a empresa, e tributasse somente o sócio. Então, dentro dessa base, a depender do planejamento da alocação, pode ou não ser uma vantagem utilizar a estrutura do pass-through entity. E o ponto também muito bom das LLCs é que ele tem uma boa aceitação bancária e operacional. São veículos muito seguros e consistentes, e por isso, a depender da alocação do ativo e da estruturação dentro do planejamento em offshore, pode ser muito interessante. Jurisdições principais: Orlando para investimentos imobiliários, Delaware, Ilhas Caimã, BVI, né, as Ilhas Virgens Britânicas. Então vai depender muito do caráter e da estruturação que vai ser utilizado. Em algumas jurisdições nós temos ainda as Limited Partnerships e as Limited Liability Partnerships. Essas duas figuras são estruturas que permitem a separação entre investidores passivos, os Limited Partners, e gestores ativos, que são os General Partners, né? São comuns para investimentos e estruturação também de holdings familiares. Então, aqui no Brasil você tem uma figura parecida, que é a Sociedade em Conta de Participação, mas que conta com limitações que você não vai ter nessas estruturas, sobretudo do ponto de vista de segurança jurídica. Então, por exemplo, uma família pode criar uma Limited Partnership em Bermuda, né, para deter participações em empresas ao redor do mundo, permitindo que um gestor profissional administre os ativos, enquanto os herdeiros têm participação limitada. As vantagens principais é ter uma estrutura flexível para investimento, proteção contra riscos operacionais e, a depender da jurisdição, pode ter um tratamento fiscal também mais vantajoso, né, decorrente dessa estruturação e desse formato. Jurisdições mais recomendadas para esse tipo: Bermudas, Ilhas Caimã, e são as principais assim que a gente verifica a utilização desse instrumento. Não é tão comum utilizar as Limited Partnerships, mas podem, a depender da estruturação e da alocação, ser uma vantagem. Outra figura também que vimos em diversas jurisdições são as International Business Companies, as IBCs. Né? As International Business Companies são empresas offshore tradicionais utilizadas para atividades comerciais e investimentos internacionais. São frequentemente utilizadas, sobretudo quando a gente pensa em otimização de carga tributária. Vai depender, mais uma vez, sempre vou falar isso, da estruturação de alocação de ativos e do planejamento de perpetuação patrimonial de sua família. Cada uma das situações de utilização, tanto de jurisdição quanto de veículos de offshore, não são receita de bolo. Elas vão atender sempre à especificidade da característica de risco, alocação e planejamento de perpetuação patrimonial. Exemplo, então, de International Business Company. Um empresário brasileiro abre aí uma IBC lá em BVI, nas Ilhas Virgens Britânicas, para atuar no comércio internacional, reduzindo carga tributária e protegendo o seu nome em contratos estratégicos. Quais são as vantagens principais? Uma baixa tributação sobre lucros estrangeiros, sigilo corporativo e fácil administração. Jurisdições mais comuns que a gente vê utilizar, né, a estrutura de IBC: BVI, né, as Ilhas Virgens Britânicas, Belize, Bahamas, mas vai depender de cada uma dessas situações em específico. Então a gente viu aí, né, as principais estruturas, mas destacando sempre que a estrutura que será utilizada vai depender sempre dos objetivos de planejamento. Trust, Foundation são ideais para sucessão e proteção patrimonial. LLCs, as Limited Partnerships, as International Business Companies são mais indicados para planejamento tributário e empresarial. Jurisdições como Cayman, BVI, Bahamas, Jersey são altamente utilizadas pensando na legislação deles, que é mais favorável.
Mas existem outras jurisdições, existem outras situações que trazem aí vantagens bem interessantes. E por fim, para a gente finalizar, falamos de diversos veículos, mas não poderia deixar de falar da cláusula de joint tenancy. Joint tenancy não é um veículo em si, tá? O joint tenancy é um mecanismo de sucessão automática utilizado em várias jurisdições que são de common law, ou seja, que atuam com o direito baseado em costumes. E ele permite que a propriedade de um ativo passe diretamente para um coproprietário sobrevivente sem necessidade de um inventário, né, conhecido como probate. Então, a aplicação vai variar de acordo com a estrutura utilizada. O joint tenancy, por exemplo, o mais comum que a gente vê, em contratos societários, você pode, por exemplo, instituir uma LLC e dentro do contrato societário da LLC você tem uma cláusula de Joint Tenancy of Rights of Survivorship, ou seja, você tem lá dentro dizendo basicamente que no caso de falecimento de um dos sócios, as cotas sociais desse sócio falecido se distribuirão automaticamente de forma igualitária entre os sócios superstícios, ou seja, sobreviventes. Então, dentro dessa estrutura, não há um inventário. É como se ocorresse um condomínio sobre essas cotas e todos fossem proprietários do todo, observadas as frações ideais, e quando um falece, o outro não há uma transferência. Ele já é proprietário do todo e, portanto, há apenas um reequilíbrio de frações ideais sobre a cota, sobre a integralidade das cotas dessa empresa. Então, sobretudo em Delaware, Wyoming, é muito utilizado a estruturação de joint tenancy dentro de contratos sociais, né, das LLCs, para que isso viabilize a transferência automática das cotas sociais para um co-sócio sobrevivente. Por exemplo, dois irmãos possuem aí uma LLC em Delaware que detém imóveis nos Estados Unidos. Se um falece, a participação é automaticamente transferida ao outro sem intervenção judicial. Então isso traz celeridade, traz economia do ponto de vista tributário e evita aí também conflitos, porque essa alocação pode ser já pré-estipulada na formatação da empresa, já trazendo a cláusula de joint tenancy para viabilizar essa transferência de forma mais célere e estruturada. Então, pensar nesses veículos, né, entender esses veículos, é saber qual é a caixa de ferramentas que as famílias altamente patrimonializadas possuem como formas de estruturar o seu planejamento em offshore. Cada um desses veículos tem especificidades, vantagens, desvantagens. Eles serão casados de acordo com a jurisdição mais adequada para o seu cenário e exigem sempre um estudo aprofundado, bem orquestrado, com análise de riscos assertiva, para que você tenha um planejamento que envolva os aspectos sucessório, societário e tributário eficaz para assegurar a perpetuidade de um patrimônio geracional. Fale com um especialista, trate diretamente. Não é um trabalho feito de forma simples, ele exige uma análise aprofundada, analítica, detalhada, pontuando cada um dos aspectos e correlacionando para encontrar o melhor cenário de vantagem para a perpetuação do seu patrimônio. Trate com um especialista, se tiver dúvidas, nos procure. Podemos auxiliar diretamente a entender qual o melhor contexto para viabilizar que uma estrutura de offshore de forma legal, de forma correta, traga uma estrutura de melhor otimização, tanto no aspecto tributário, sucessório e societário para a sua família.